Olá, tudo jóia? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre conseguir falar não. Você consegue falar não? É uma dificuldade de muitas pessoas. E se você não consegue falar não, você é abusado diariamente. Sim, porque quem não consegue falar não é abusado diariamente. Exemplo, uma cliente que não consegue falar não e uma cliente que não consegue se posicionar. Ao investigarmos a sua natureza, da onde que vem isso, percebemos que o quê? Ela vem de uma dinâmica onde os seus pais brigavam muito quando ela era criança. E ela ficava no meio dessa briga. Ela sentia desespero, ela sentia medo, ela não sabia como agir, ela não sabia de que lado ficar. Então eu te digo, o que está acontecendo com essa cliente hoje, já que ela é adulta? Ela não olhou para a criança interna dela, para a criança ferida dela. E aí o que acontece? A criança interna, a criança ferida domina, então ela ainda não saiu dessa posição da criança. Ela ainda não saiu dessa posição infantil. Então mesmo que ela adulta, hoje ela, sem perceber, ainda está nessa posição infantil de não conseguir se posicionar, de não conseguir dizer não. E aí ela não consegue tomar nenhuma atitude. Quando que a pessoa consegue sair desse lugar infantil? Por quê? Porque quando a gente está nesse lugar infantil, a gente fica à mercê do que está acontecendo externamente. A gente fica à mercê do que está acontecendo à nossa volta. Ela não consegue falar não e não consegue se posicionar. Diante de um caso desse, o que acontece? Uma pessoa dessa vai sempre buscar reproduzir essas confusões. Amanda, como assim? Ela aprendeu a viver em meio de confusões. Ela aprendeu a viver em meio de conflitos e ao mesmo tempo não saber se posicionar, não saber dizer não, não saber como agir. Automaticamente, como isso não está bem resolvido internamente, como ela ainda não olhou para a criança interna dela, para as feridas dela, o que acontece? Essa criança domina e automaticamente, lembra que eu sempre falo, o cérebro não entende a negativa. Então, se não resolvemos algo internamente, isso se reproduz. Então, como ela não resolveu isso internamente, automaticamente ela vai buscar situações semelhantes, onde ela vai estar no meio de conflitos, com medo, sem saber como agir, sem conseguir se posicionar e sem conseguir dizer não. Amanda, mas que loucura! Mas é familiar, é o que ela está acostumada. A gente se acostuma até ao sofrimento. A gente se acostuma até ao que não está bom. E ela cresceu nesse meio. Então, se ela não olhar para este meio, se ela não olhar para essa criança interna e ferida, ela vai reproduzir diariamente momentos de conflitos semelhantes, onde ela fique paralisada e não consiga agir, não consiga se posicionar e não consiga dizer não. O que acontece com uma pessoa desse tipo? Numa pessoa que se encontra nessa situação, ela vai ser abusada diariamente no trabalho, ela vai ser abusada diariamente pela família, ela vai ser abusada diariamente em casa. Por quê? Porque ela não tem querer, ela não tem sentimento, ela não tem posicionamento, tudo tanto faz, tudo ela acata, tudo ela faz. E isso dá problema, inclusive fisicamente. Tem alguns estudos que dizem que pode dar problema até no intestino grosso. Amanda, no intestino grosso, sim, porque ela engole e não coloca pra fora. 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 Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Lembra? Um ditado que nossas avós falavam. E é verdade. Então a gente tem que olhar para nossa criança interna. Por quê? Porque ela aprendeu a engolir raiva, medo, tristeza, que infelizmente hoje ainda é visto como sentimentos ruins, mas são sentimentos. Não conseguimos controlar esse sentir. A gente consegue controlar o agir, não o sentir. A gente vai sentir medo, vai. A gente vai sentir raiva, vai. Mas o agir que vai ser diferente. Então, ela aprendeu a reprimir isso. Gente,
entende? Quem não consegue falar não vai ser sempre abusado. Vai deixar todo mundo fazer o que quiser com ele. Vai ser invadido. Vão encher o saco, vão roubar as coisas, vão roubar opiniões, vão roubar espaço, vão roubar vivência, vão roubar domínios. Enfim, aprender a falar não é uma dificuldade absurda para essas pessoas. E eu diria que para a maioria das pessoas. Então, as pessoas que não conseguem falar não, elas sobrevivem. Sobrevivem à situação da criança interna. Sobrevivem à situação infantil de não conseguir se posicionar. E ai, Amanda, como é que ela resolve isso? Eu já entendi como é que ela resolve isso. Bom, simples. Ela tem que se tornar adulta. E às vezes ela vai conseguir sozinha, às vezes ela vai precisar de terapia, às vezes ela vai precisar de uma constelação, às vezes ela vai precisar de uma constelação junto com a terapia. Enfim, ela tem que sair desse lugar da criança e ir para a situação de adulto, de posicionamento, onde hoje ela consegue ter uma posição. Então, numa constelação familiar, quais seriam as frases que a gente usa, né? Querida mamãe, querida papai, eu sinto muito. Hoje eu vou sair dessa minha posição estática. Hoje eu vou tirar essa minha criança do medo. Hoje eu vou tirar essa minha criança do conflito de vocês e vou levá-la para a vida. Isso. Vocês não foram bons pais para mim. O adulto está verbalizando os sentimentos que a criança tem. E aí, ó, vocês não foram bons pais para mim neste momento. Eu amo vocês. Isso não quer dizer que os pais não são bons ou coisa do tipo. Eu amo vocês. Mas esses problemas de vocês me fizeram mal. E eu saio deles hoje e deixo apenas com vocês o que é de vocês. Ponham no meu coração apenas as coisas boas que vocês puderam me dar, como pai e como mãe. A partir de agora eu tiro a minha criança desse lugar de medo, desse lugar de paralisação e vou levá-la para a vida. A criança, no meio da briga dos pais, ela não consegue falar isso. Mas hoje você adulto consegue. E não é falar para o seu pai, para sua mãe fisicamente, não. É para o seu pai, para sua mãe aqui. Eu quero que isso fique muito claro para vocês. Existe uma diferença muito grande. Quando eu falo, vocês não foram bons pais para mim, não significa que o meu pai e minha mãe tenham sido ruins. Significa que essa dinâmica de briga deles era péssima e me fez mal. E agora eu deixo essa briga, essa dinâmica e esse conflito apenas com eles e vou guardar para mim apenas os momentos bons, apenas as partes boas, apenas as partes que me fizeram bem. E deixo com vocês os seus problemas, porque eu não tenho que ficar no meio. E quando a criança sai do meio dos pais, ela não precisa mais escolher. Ela não fica mais na corda bamba sem saber como reagir. Porque é muito difícil escolher entre pai e mãe. E ela não fica mais nessa corda bamba e aí então ela pode ir para a vida. Então é como a gente vê os nossos pais aqui, ó. Como a gente internaliza algumas situações. Então verbalizar isso, querido papai, querida mamãe, eu amo vocês. Mas essa situação de conflito, essa situação de brigas eu deixo com vocês e agora eu pego a minha criança e tiro dessa situação de medo para levá-la para a vida. Porque vocês não conseguiram nesse ponto. E eu fiquei no meio. Doeu demais. Mas hoje eu deixo isso com vocês. E levo comigo apenas o que é meu. Apenas momentos bons. A gente conseguir se desvencilhar disso é fantástico. Bom, isso é um dos exemplos de como aprender a falar não, de uma das situações, de um dos momentos de clientes que eu já atendi, que não conseguem falar não. Bom, nos próximos vídeos eu trago sempre mais exemplos para vocês. Beijo e excelente semana.